trabalha em outros mercados, norte-americano, né? Estados Unidos, Canadá e Comunidade Europeia. Lá o pessoal faz exigência do protocolo SDP. Tá? Então a V2 tem o suporte a esse protocolo, tem o dobro de memória. No restante, ela é exatamente igual à Edbox, que vocês já devem conhecer. Ela comanda até 4 portas, tá? Ela tem comunicação ES232, 485, WIGA, e basicamente ela é utilizada em projetos com leitores RFID, como esses que estão aí no slide, o IDProx Compact e o Slim. Eu ligo estes leitores via WIGA na controladora e eu acesso a página web da controladora e cadastro o número do cartão na controladora. Ou, se eu estiver usando um software que faz gestão de acesso, que possui banco de dados e tudo bonitinho, eu cadastro o cartão lá pelo software, ok? E aí, na hora que o usuário passa o cartão neste leitor, ele envia a serial pela WIGA para a controladora, e aí a controladora é quem vai autenticar aquele cartão, tá? Se tiver salvo na controladora, ela já aciona o canal de relé correspondente a este leitor. Se não tiver salvo nela, não tiver na contingência, ela vai enviar o número do cartão para o servidor, para o software, e ele vai responder para ela se ela pode ou não bater o relé para liberar a porta, tá? Uma outra solução é quando eu quero um leitor de outro fabricante funcionando no sistema da ControlID. Então, um exemplo, eu poderia pegar a antena da Citrox ou a antena da Intelbras e conectar via WIGA na minha controladora. Só que aí eu vou cadastrar o número de cartão na controladora. O meu software vai gerenciar a controladora e não o leitor do concorrente, ok? Eu vou fazer, então assim, ajuste de ganho eu teria que fazer diretamente no leitor do concorrente. Aí cai naquela coisa que eu comentei a respeito do meu equipamento funcionando nos equipamentos da NICE. É a mesma coisa, se eu pegar uma antena da Intelbras, da Citrox e colocar na minha Edbox V2 ou na Edbox normal, os ajustes de ganho e tudo mais eu tenho que fazer diretamente no leitor, ou fisicamente, ou acessando a página web daquele cara, né, se tiver, e aí eu ligo via WIGA, ok? Então, aí cai naquela questão dos 2 cadastros, teria que sempre fazer 2 cadastros. Na hora de eliminar, excluir, eu também teria que excluir dos 2 ao mesmo tempo. Então, basicamente, a minha controladora Edbox é para funcionar com leitores de proximidade, tá? Aí pode ser qualquer um do mercado, de preferência os meus, é óbvio, tá? Mas aí pode ser com qualquer um do mercado, porque eu vou apenas ler e enviar a serial para a Edbox. Ela recebeu aquele número no protocolo WIGA, se tiver cadastrado ela libera, se não tiver ela nega, simples assim. Tá? O IDProx Compact e o Slim, o que difere um do outro é apenas o design. Apenas o design. Ele tem a versão MyFair, tem a versão 125. Em ambos os equipamentos Compact e Slim, eles têm as versões MyFair e 125. Preço, tá? A versão Compact, né? O ID Compact 125 kHz e o Slim 125 kHz, na tabela é o mesmo preço, tá? 125 kHz, a mesma coisa, Compact MyFair e Slim MyFair, os dois no mesmo preço. Eu tenho o Compact 125 e o Compact MyFair, ele é um pouco mais caro do que o 125, ok? Dúvidas? Aceito os cartões do concorrente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui no chat, o Vitor. Consegue, viu, Vitor? Basta eu acessar a página web da controladora e cadastro direto lá, tá? Mas quem utiliza essa controladora, geralmente utiliza software.
tá? Mas eu consigo fazer diretamente pela página web da controladora. Na controladora, ela, diferente de um facial, de um digital, que eu tenho ali muito mais configurações, na controladora eu já tenho o quê? Pelo fato dela ter um intertravamento embarcado, então eu consigo lá configurar quais portas são intertravadas, eu entro na configuração de rede para poder setar o IP dela, tá? Configurações básicas, se a WIGA é 26, se é 34, 66, enfim, eu faço configurações simples nela, puxo um cabo de rede para o switch e acesso a página web, aí eu faço tudo pela página web, tá? Mas quem utiliza a controladora geralmente utiliza um software, tá? Porque aí é o cara que ele tem muitas portas, né? E eu recentemente estava falando ontem mesmo eu falei com um rapaz aí da região de vocês, agora eu não me recordo o nome, né? Falo com muita gente todos os dias, mas assim, ele tem um projeto e são 40 portas, e aí ele fala, cara, eu quero leitor de proximidade para entrar e botão para sair. E aí eu falei para ele, então faz o seguinte, coloca 10 ID box, porque cada uma controla até 4 portas, coloca lá 40 leitores, ou o ID Prox ou o Compact Choice, que for que você achar mais bonito, porque os dois têm o mesmo valor, respeitando a frequência, né? Ambos na mesma frequência têm o mesmo valor. E aí você compra a licença do software de Secure Enterprise e sobe os 10 equipamentos lá, e lá pelo software você vai dizer, o usuário José da Silva, ele tem o cartão dele é este número, ele tem acesso a esta controladora, a este canal aqui. Então assim, lá pelo software ele consegue já individualizar, né, qual porta que ele vai comandar e consegue criar mais regras de acesso, tá? Alguma outra dúvida? Beleza. E aí eu tenho as controladoras UHF, tá, gente? Eu tenho a ID UHF Lite, ela é a irmã menor e mais nova da ID UHF. Primeiro nós lançamos a ID UHF. É um produto extremamente completo, comparando com os meus concorrentes diretos, ok? A ID UHF Lite, ela tem uma distância de leitura de 12 metros, a maior de 15 metros, só que o ângulo de leitura muda, ok? Como que funciona o ângulo de leitura? Vamos falar aqui para vocês. A maior, ela tem um ângulo de leitura de 30 graus. Então é algo aqui, ó, olhando pela lateral, este é um ângulo de 30 graus. Ele abre tanto na vertical quanto na horizontal, ok? Então, imagina que é uma espécie de um funil, né? Então ele tem uma angulura de 30 graus, tanto na horizontal quanto na vertical. E um alcance de até 15 metros. A menor, este ângulo é de 60 graus, então ele é mais aberto, tanto na horizontal quanto na vertical, e aí eu tenho uma distância de 12 metros, tá? Então é igual câmera. Quanto mais fechado o ângulo da câmera, mais longe ela enxerga. Quando você abre o ângulo da câmera, ela enxerga um pouquinho mais de perto, ela não tem tanto alcance. Na prática, cara, é imperceptível, tá? Essa questão da distância da leitura. O que é extremamente perceptível é o ângulo de leitura. A Lite, ela por ser menor, ela veio para atender uma necessidade do integrador. O integrador fala, o equipamento de vocês, a grande, funciona muito bem. Cara, não tenho problemas, o equipamento é muito bom, fantástico, alguns classificam como fantástico. Só que às vezes pelo fato do tamanho,
tem condomínios que fica ruim para fixar e fazer o posicionamento. Poderia ser algo menor. Então é o que nós lançamos a Light. Então ela é menor, o tamanho ela é muito próxima do tamanho da antena da Citrox, que a da Citrox é menorzinha. Tá? Só que aí facilitou para o cara fixação, posicionamento e o ângulo de leitura, por ser mais aberto, ele vai conseguir abranger uma área maior na leitura dos tags. Tá? E aí, no dia a dia, em condomínios, seja residencial, seja comercial ou até mesmo em empresas, a gente sabe que o veículo ele é detectado aí no máximo a 5, 6 metros de distância, porque eu preciso colocar um laço indutivo ali no solo para poder somente habilitar a leitura da antena quando tiver um veículo lá. Ou tem gente que trabalha com uma solução mais barata, que é utilizar o IVA, né, que é a fotocélula, de feixe único, e aí coloca ali e o relezinho da fotocélula, quando o veículo corta o feixe, o relezinho aciona o trigger da antena. A mesma coisa acontece com o laço, quando ele detecta o veículo ali, o relezinho da central aciona o trigger da antena e ela faz a leitura, tá? Diferencial em relação aos meus concorrentes, eu aceito o tag deles, tá? Então, eu leio os tags da Intelbras, eu leio os tags da Citrox, eu leio os tags da NICE, desde que sejam os mais antigos. Os novos eles criptografaram, tá? Então, num projeto do zero, vai ser a minha controladora UHF com os meus tags, certo? Tá pegando um condomínio que já tem um sistema do concorrente instalado, você está tirando para colocar a minha controladora UHF, então lá é tag da Intelbras, segue o jogo. Lá é NICE, então o integrador considera na proposta dele e eventualmente um ou outro tag da NICE ele não vai conseguir fazer a leitura por conta de criptografia. Então ele considera aí a substituição do tag por um meu, ok? Um da conta. Dúvida com relação a isso? Tranquilo? Uma coisa, tá? Que é o meu grande diferencial em relação aos meus concorrentes, gente. O sistema da NICE. Eu preciso de quantos equipamentos para fazer o sistema da NICE funcionar? Responde aí, Vitor, você que é o cara da técnica. 3, né? Módulo Guarita, RMF 3004 e uma antena. Se forem 2 antenas, né, se acrescenta mais um equipamento. Então são 4. Isso nós estamos falando de um único portão que é entrada e saída, ok? Quando você tem um portão de entrada e um portão de saída, você, dependendo da regra que o condomínio vai colocar lá no anticarona, você precisa de um segundo receptor multifunção. Porque o anticarona, ele funciona para o receptor, certo? Então, se eu tiver 2 antenas conectadas no mesmo receptor, o anticarona vai valer para as 2. E aí qual é o problema? Você tem uma antena aqui, ó, para entrar num portão e tem uma antena num outro portão para sair. Quando você habilita o anticarona, o cara lê o veículo que está entrando. Se tiver algum veículo no portão de saída, ele não consegue sair. Aí ocorre a necessidade de um segundo receptor multifunção, certo? Então, partindo do básico aí que você mencionou 3 equipamentos, guarita, multifunção e antena. Na Control ID é só a controladora. Só isso. É colocar a antena, a controladora, alimentar ela com 12 volts, fazer a conexão dela com a SecBox com a cancela, com o portão, e puxar um cabo de rede para o switch. O restante você faz tudo pelo computador, pela página web, ok? Então, basicamente, são 3 equipamentos em um. Se eu comparar com a Intelbras, se eu quiser usar aqui da Intelbras, eu vou precisar da antena e de uma controladora. No mínimo 2 equipamentos.
Dependendo de se for 2 portões, uma entrada, uma saída, ele vai precisar das 2 antenas, de uma controladora, e dependendo da regra, ele vai precisar de 2 controladoras também. Então, no meu caso aí, comparando com a NICE, é 3 em 1, se for comparar com a Intelbras, é no mínimo 2 em 1. E aí, falando em custo, tá? Mais uma vez, eu não falo em preço, né? Mas só para ter uma ideia, hoje o receptor, o módulo guarita custa R$ 1.200. O receptor multifunção custa por volta de uns R$ 800. E a antena da NICE custa R$ 3.500 cada um. E é muito instável, diga-se de passagem, tá? Não lê, tem problemas de leitura, tem problemas de distância entre ela e o receptor, enfim, não dá 100%, ok? Mas não vamos nos atentar nessa parte da técnica agora e falar realmente da relação custo-benefício. Então, para você implantar um sistema de tag veicular da NICE, você parte de R$ 2.000, porque você precisa do guarita, do receptor multifunção, R$ 1.200, R$ 800, e uma antena que custa R$ 3.500. Se nós falarmos em 2 antenas, uma para entrar e para sair, mais R$ 3.500. Então, ou seja, a solução parte só de equipamento de R$ 9.000, fora fonte, cabeamento, infraestrutura, laço, central de laço. Na Control ID, tá? Na Control ID, eu só preciso de 2 controladoras UHF. E aí eu posso falar para você que a minha controladora UHF, que é um 3 em 1, se ela deve custar o que custa somente a antena da NICE, talvez até menos, ok? Isso estou falando da ID UHF. Então, se vocês olharem na tabela de vocês, já respondo você aí, viu, Vitor? Só terminar a linha de raciocínio aqui. Imagina que para uma única antena, o cara vai precisar de 3 equipamentos e já está aí em R$ 5.500, certo? R$ 5.500. Aí, se ele precisar da segunda antena, ele põe mais 3.500. Na Control ID, ele só precisa das antenas e ele, vamos supor, é menos de R$ 7.000. Tá? Porque a minha antena aqui, a ID UHF, ela custa depois eu preciso olhar a tabela atualizada. Mas até a última vez que eu dei uma olhada na tabela, a minha controladora, que é 3 em 1, custa menos do que somente a antena do meu concorrente NICE. Tá? Então, assim, hoje eu posso falar com convicção isso, que é assim, quando dá algum problema, quando é do zero, condomínio do zero, o cara vai colocar um sistema de tag veicular, é Control ID. É a melhor antena do mercado, melhor custo-benefício do mercado, tá? Quando ele chega num condomínio que tem NICE, quando queima o guarita, ele troca o guarita. Quando queima o receptor multifunção, ele troca o receptor. Mas quando queima a antena, ele arranca tudo e põe Control ID, tá? Porque é muito mais simples, é uma antena, é uma fonte para cada controladora, conexão simples e 2 cabos de rede. O resto ele faz tudo pela página web, ok? 2 portas. Não dá para fazer, Vitor, porque é o seguinte, cara, aí o negócio fica custoso, tá? O que eu consigo fazer, eu posso fazer o seguinte, uma única antena, você quer comandar 2 portões simultaneamente, né? Só que aí você fala, esse cara aqui vai comandar somente o portão da direita, esse outro aqui somente o portão da esquerda. Cara, você estaria ligando uma controladora via o IGA na IDBox. Então, você está ligando um controlador num outro controlador, tá? E aí, você imagina que você está ligando a antena via o IGA no canal 1. Quando eu cadastrar serial do tag, eu estou cadastrando na controladora no canal 1, ok? No canal 1.
Aí eu cadastro uma outra serial para o canal 2. Eu tenho algum leitor cadastrado no canal 2, conectado ao canal 2? Não tenho. Então, tipo assim, toda serial que chegar pelo canal 1, a controladora vai verificar se está habilitado para o canal 1. A maneira de fazer isso que você quer, tá, seria utilizar uma regra de acesso num software que fala assim, ó, esta serial aqui vai acionar o portão da direita, esta outra vai acionar o portão da esquerda, mas com uma única tag, as regras de acesso, você teria que ter uma controladora lá, e aí fala, ó, quando chegar essa serial eu dou um pulso na controladora para ela acionar o relé 1. Quando chegar essa serial eu dou um pulso, vou mandar a controladora acionar um relé diferente para acionar o segundo portão. Só que aí não haverá ligação física entre a antena e essa controladora, e nem entre a antena e a SecBox. Eu simplesmente alimentaria a antena, puxaria o cabo de rede para um switch e faria essa gestão com uma outra controladora, tá? Acesso que eu vou criar no software. Tá? Então, assim, diretamente do jeito que você está propondo aí, não vai rolar, tá? Não daria certo. Eu teria que ter, assim, uma antena para cada um dos portões, tá? Uma antena comandando o portão 1, uma antena comandando o portão 2, e aí, pelo software gratuito, eu cadastro a serial daquele tag e mando para a antena a qual ele vai ter acesso, tá? Mas uma antena ali comandando simultaneamente duas portas via ID-Box, até daria certo, mas aí, cara, você vai ter uma aquisição aí de 2 controladores, aí você teria que ter licença de software, sendo que com as 2 antenas, uma para cada portão, e com o software gratuito, você já conseguiria fazer isso que você quer, tá? Dúvida? Alexandre, só uma dúvida. A gente coloca uma antena para entrar e uma para sair, a gente consegue controlar as vagas, exemplo, apartamento 502, eu tenho 2 vagas, aí os 2 veículos entraram e não deram saída na outra antena. Se chegar outro veículo para aquele apartamento, aquele veículo não entrar, por exemplo, daria para fazer isso no software? Somente no software de terceiros, tá? Porque o meu software, mesmo o pago, ele faz um controle de vagas total. Então, assim, você define lá a quantidade de vagas daquele espaço. Então, você colocou lá 100 vagas e você habilita o controle de vagas lá no Enterprise. Então, assim, tá entrando o carro, ele tá validando a serial e debitando do número de vagas. Ok? Eu tenho a possibilidade de também ter vagas fixas, vamos supor, você colocou isso eu tenho 50 vagas no estacionamento da empresa, mas eu tenho 5 que é da diretoria e gerência. Aquelas ali, elas não entram na contagem de total de vagas, entendeu? Elas ficam como fixas, então o cara vai entrar, tá? Agora, as demais, né, imagina que eu não tenho essas vagas fixas, são todas livres, 50 vagas livres lá. Então, tá entrando os veículos. A hora que entrar o 50º, e eu tenho, vamos supor, 70 veículos cadastrados, 70 tags cadastradas, quando entrar o 50º não consegue entrar a menos que alguém saia. Então eu faço um controle de vagas pelo software, Enterprise, mas do número total. Quando eu quero fazer um controle de vagas por unidade, eu preciso ir para um software de mercado. Porque aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar lá um exemplo aí, tá? Imagine que você trabalhe durante a noite e a sua esposa trabalhe durante o dia. E vocês têm 2 veículos, porém uma única vaga. Então, no software do terceiro, eu vou cadastrar lá a unidade, vamos supor, seu apartamento 11A, vou colocar que você tem apenas uma vaga, só que eu cadastro 2 tags, 2 veículos para o mesmo apartamento.
Então isso, no software do terceiro, possibilita que, vamos supor, sua esposa sai para o trabalho às 7 da manhã. E você chega do trabalho às 7h30. A vaga está dentro do condomínio, ela está livre. Então você chega e coloca o seu veículo. Quando ela chega do trabalho, se você ainda está em casa, o software não deixa você acessar o condomínio porque aquela vaga já está ocupada, ok? Então ela obrigatoriamente vai colocar o carro na rua. Quando você sair para o trabalho, sei lá, 8h30 da noite, 9 horas da noite, aí ela vai poder pegar o carro dela e entrar. Por quê? Porque quando você sair, o sistema, o software vai acreditar novamente, né? Vai disponibilizar aquela vaga para o seu apartamento. Então assim, faça o controle de vagas por um número total e não por unidade. Se eu precisar fazer o controle de vagas por unidade, por apartamento, eu preciso ir para o software de mercado, que aí sim eu posso ter lá 10 veículos cadastrados para o apartamento do cara e quando ele só tem 2 vagas. O sistema vai fazer, o software do terceiro, dos nossos parceiros aí, é quem vai fazer essa gestão de vagas por unidade. Tá? Tranquilo? Tranquilo, perfeito, obrigado. Imagina. E aí, gente, eu tenho o ID Touch, que é um tecladinho simples, é senha e cartão, ok? Capacidade para 1000 usuários. E aí, eu tenho ele, a versão de uso interno e a versão de uso externo. Esse cara não tem página web, esse cara, o relezinho já está embarcado nele, não tem relatório, o controle de usuários aqui tem que ser planilhado. Então, eu vou cadastrar o usuário 1, vou lá, entro com a senha de administrador, dou o comando nele para poder cadastrar o usuário, coloco a senha do usuário lá, cadastro o chaveirinho do cara, saio e é assim para todos os usuários que eu quiser cadastrar. E eu preciso fazer uma planilha, ok? Porque, eventualmente, se alguém for desligado da empresa, alguém saiu, eu vou lá de forma cirúrgica e apago somente aquele usuário. Ele volta a ficar disponível para que eu possa cadastrar um novo usuário naquela posição. Diferencial entre o meu equipamento e o do concorrente é o seguinte, é que eu posso... Imagine aí na distribuidora que você tenha 2 portas com esse tecladinho e todos os usuários que passam na porta número 1 também passam na porta número 2. Aí o instalador, e esses caras eu conheço relativamente bem, eles são Tiranossauro Rex, cara. Os bracinhos, ó, é tudo bracinho curto. Os caras não querem ter muito trabalho. Então, o que acontece? Primeiro que ele não faz um controle planilhado, tá? Ele não faz um controle planilhado. Se ele tiver, vamos supor, 50 usuários, ele vai cadastrar um único usuário e vai botar 50 chaveiros naquele usuário. O que vai acontecer? Se alguém perder o chaveiro, ele vai ter que fazer a exclusão daquele usuário, ou seja, todos os chaveiros vão parar de funcionar e ele vai ter que recadastrar tudo novamente. Então, o instalador preguiçoso, ele faz isso, cara. Ele coloca um único usuário e bota um monte de chaveiro naquele usuário. Então, assim, o meu equipamento, ele funciona corretamente. Você vai lá, cadastra os 50 usuários, tá? O João, o José, a Joana, a Josefina, enfim, coloca todo mundo lá. E aí, ele precisa fazer isso no segundo equipamento. Então, se ele já não tem paciência para fazer isso no primeiro, no segundo, ele vai falar, cara, aí é que ele vai fazer aquilo que eu acabei de falar, cadastrar um único usuário e botar 50 chaveiros naquele usuário, tá? Meu equipamento tem essa possibilidade de pegar, cadastrar todo mundo no primeiro equipamento aqui da porta número 1, os 50 usuários, pego o equipamento que vai ser utilizado na porta número 2, em bancada eu conecto um ao outro por fiozinhos, tá? É chicote, não é Bluetooth, Wi-Fi, nada disso. Eu conecto um ao outro por chicote, cabeamento, dou um comando de sincronismo de saída
no leitor 1, onde eu já tenho 50 usuários cadastrados, esse cara que está em branco. Aí eu dou um comando de saída nele, é o sync in, o sync out. Nesse cara aqui eu dou o sync in, e aí eu consigo espelhar para o segundo equipamento todo o cadastro do primeiro. Depois feito isso, eu separo e coloco cada qual em sua porta, beleza? Isso é uma ferramenta que os meus concorrentes, alguns modelos, não dispõem disso, tá? Que é para facilitar a vida do instalador. O que ele só tem que tomar cuidado, né? O Vitor aí da parte técnica sabe, né? Identificar qual é o equipamento que eu estou cadastrando todo mundo. Para depois, na hora que eu for fazer isso daqui, que eu acabei de explicar, eu não pegar o equipamento que está em branco, dar um sincronismo de saída nele e dar um sincronismo de entrada nesse cara, o que vai acontecer? Se esse cara está em branco, esse cara tem 50 usuários, é um espelhamento forçado, ele simplesmente vai sobrepor tudo que tem aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar com 2 equipamentos em branco. Né? Então, cadastrou todo mundo no primeiro, sei lá, bota uma etiquetinha ali, mesmo que seja provisória, só para você saber qual é o equipamento que tem usuário cadastrado e qual que está em branco, para poder fazer esse procedimento aí. É uma ferramenta para o instalador, para o integrador, ok? Seguindo aqui, eu tenho o ID, que é o meu leitor biométrico, ele é para uso exclusivo em software, ok? E eu capturo a digital do usuário da sala da administração, da mesa ali da recepção, e envio para o leitor que o usuário vai poder utilizar, vai poder ter acesso, sem necessidade de levar o usuário até o leitor, ok? Então, eu adiciono os leitores ao software, conecto esse cara na USB do computador lá, e aí vou cadastrar um exemplo, vou cadastrar o Mohamed. Mohamed, vem aqui, captura sua digital, e aí eu salvo o seu cadastro, e aí marco, né, quais são os leitores na empresa ou no condomínio que você vai poder passar. Na hora em que eu salvo, beleza, eu capturo, fica ali no banco de dados do software, e aí eu tenho a opção de mandar também para o leitor, ou só manter, no caso da contingência, ou mantenho somente no banco de dados do software. Eu não preciso levar você você vai acessar 10 leitores na empresa. Cara, eu teria que levar você nos 10. Eu abro o software, adiciono os leitores no software, capturo sua digital com esse cara e envio para os equipamentos. Essa é a finalidade do IDBuild, ok? E aí, a gente já está acabando já, tá, gente? Aí eu tenho aqui, ó, a catraca IDBlock Next. Ela é uma catraca que ela foi lançada na ExpoSec do ano passado, tá? Em junho do ano passado. Ela era a gente não tinha ela pronta entrega, na verdade a gente fez era um conceito, nós levamos a catraca para a ExpoSec justamente para apresentar, para ver qual era o feedback do mercado, dos integradores, dos distribuidores. E graças a Deus é uma catraca que tem tido uma procura muito grande, porque ela é uma catraca muito bonita, ela está com um novo mecanismo de giro, uma nova controladora. Então, assim, tudo foi repensado nessa catraca. Por quê? Porque essa catraca ela é 100% Control ID. As demais que eu vou passar aí rapidinho nos slides para vocês, a parte estrutural, ela era feita por um parceiro, por um terceiro. E essa daí que vocês estão vendo, ela é 100% Control ID, inclusive a parte estrutural. Isso fez com que a catraca, decrescesse, vamos dizer assim, né? Tivesse um decréscimo no seu preço. Então, na hora que você compara o preço da IDBlock Next com uma outra do nosso portfólio, respeitando, você está contando uma IDBlock Next com 2 faciais, aí você vai para uma IDBlock com 2 faciais, você vai ver que o custo da Next é bem menor em relação à outra que já estava no portfólio, tá? E catraca é projeto, tá, gente? Então, catraca é preciso saber do cliente se ele se ele quer com um facial, com 2 faciais, se ele quer com digital, se ele quer com urna coletora ou não, qual é o padrão de frequência do cartão que ele vai utilizar. Então, a gente precisa entender, né? Você distribuidor, né? Precisa entender qual é a necessidade para, de acordo com
identificar qual é a melhor solução para ele, tá? Então, assim, por quê? Tem gente que faz o seguinte, né? Eu peguei uma situação como essa no início da semana, tá? Início da semana. Uma vendedora de um distribuidor aqui em São Paulo falou: olha, Alexandre, o cliente está cotando essa catraca aqui, ele me passou essa relação, que ele quer a catraca, ele quer facial, ele quer uma controladora, ele quer um monte de coisa. Aí eu falei, tá, ele colocou 2 catracas da Control-ID, colocou 4 faciais, 2 controladoras, 4 leitores RFID. Aí eu falei, peraí, ele vai controlar, ele vai precisar de 2 catracas, e os faciais ele vai usar onde? É para comandar 4 portas, 4 portões? Essa controladora aqui, ele vai usar onde? Com esses leitores RFID também é para controlar a porta? Não, Alexandre. É tudo para poder fazer, colocar na catraca. Ele comprou a catraca, ele vai colocar cada catraca com 2 faciais, aí uma controladora para cada catraca e 2 leitores RFID para cada catraca e os 2 faciais para toda a catraca. Eu falei, cara, derrete esse orçamento e coloca 2 Adblock Next para ele, com 2 faciais. Ele quer com urna coletora, porque ele vai precisar de cartão? Vai. Então coloca 2 Adblock Next com 2 faciais com urna coletora. Ela falou, é só isso? Eu falei, é só isso, a catraca é pronta. Do jeito que você faz o pedido, ela segue para o distribuidor passa para o integrador, é só ele fazer a base de fixação lá com os parabolts, fazer a infra para poder chegar a C na catraca, para poder alimentar as fontes, uma infra de cabo de rede, fixou, montou, conectou as coisas lá, conectou o cabo de rede, subiu ela no switch lá, conectou no switch, você faz tudo na catraca, pela página web dela, pelo software que vai fazer a gestão do acesso dessa catraca, desse ponto aí, entendeu? Então é uma catraca que ela vai pronta. E quando eu vou para algumas soluções aí do concorrente, por exemplo, o cara estava falando de Intelbras, porque na Intelbras assim, ele precisa comprar a parte estrutural, aí ele precisa, que vem só com o sensor de giro e uma plaquinha simples, aí ele precisa comprar a controladora. Esquece isso, derrete, minha catraca vai pronta. A única coisa que eu preciso saber, pro condomínio ou para a empresa, você vai querer com 1, 2 faciais, você vai querer com urna coletora, sem urna coletora, saber qual é a necessidade do cara para indicar qual é o melhor modelo. Então nisso a Control-ID larga muito na frente. E além disso tem preço, né, gente? Então, assim, nossas catracas, além de bonitas, elas já vão prontas para o uso, pode ser por assim dizer, né? E tem um preço muito bom em frente aos concorrentes aí. Então, assim, é por isso que com a Next, né, que ainda, por ser 100% Control-ID, ainda é mais barata do que as outras que eu vou passar aí no portfólio para vocês, né? Então chegou para mexer, realmente bagunçar, né? Dar uma chacoalhada no mercado, porque o pessoal acha bonito, tem um bom preço, né? E é uma solução completa. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Alexandre, essa ID Block já construiu os reconhecimentos faciais. Você sabe dizer a média de valor que ela está saindo hoje? No valor, Marlon, aí você precisa ver realmente na tabela, tá? Porque assim, a Control-ID, né, ela trabalha somente com canal de distribuição, né? Então assim, tem a rede de distribuidores e aí você precisa contatar o vendedor, ok? Você vai contatar o vendedor e ele vai te passar o valor da catraca, o PSD, ok? A Control-ID trabalha com PSD, mas como ela tem aí também na versão inox, ela tem na pintura preta e na versão inox, então o vendedor é que vai precisar realmente ver a tabela de preço dele e te passar, tá? Você é vendedor da distribuidora ou você é o integrador? Integrador. Você é o integrador. Então, o que você vai fazer? Você vai falar com o vendedor da GPA que te atende. Aí ele vai te passar o valor dessa catraca.
entendeu? De todos os produtos que eu abordei até agora, todos os preços você, enquanto integrador, você vai falar com o vendedor da GPA que te atende, tá? Aí, vamos supor, o vendedor da GPA, ele não tem essa catraca em estoque, ele vai falar com o consultor de vendas da ControlID, né, para fazer a aquisição. E aí ele tem a tabelinha dele lá, o PSD que a empresa passa para ele praticar. Beleza? Mas é uma catraca que tá com um custo-benefício aí, cara, absurdo, tá? Isso eu posso te garantir. Aí, seguindo aqui, tá? A Adblock facial, que é a que já está em linha de produção, era ela a solução, né? A única solução de Adblock com dois faciais, um ou dois faciais. Aí eu tenho a Adblock facial mini, que ela tem uma coluna menor e um suporte de facial menor, que é para vocês aplicarem isso em escolas de ensino infantil. Ela consegue atender aí um público de até mais ou menos uns 8 anos de idade, dependendo do tamanho das crianças. Tá? Então, quem pega projeto de escola para colocar catraca, saiba que a ControlID tem uma versão da catraca mini para poder atender esse público, ok? Eu tenho a Adblock, que aí ela é com digital. Eu tenho ela com braço articulado, ok? Eu tenho leitor de QR Code, tenho ela também com braço articulado. A pergunta que eu tenho para vocês aqui, rapidinho, tá? Vocês sabem quando vender uma catraca de braço articulado para o cliente de vocês? Isso tanto o pessoal aí da GPA, quanto quem é integrador que está aí na reunião, vocês sabem quando é que se faz necessário de uma catraca com braço articulado ou não? Marlon, você enquanto integrador, sabe quando você deve colocar uma catraca com braço fixo e quando obrigatoriamente tem que ser com braço articulado? Alexandre, creio que a articulada é quando vai ter alguém com algum problema de mobilidade ali, né, para acessar, seria isso ou não? Não. Mais alguém quer arriscar? Bom, gente, eu vou responder que se eu ficar esperando a resposta de vocês, né? Ainda bem que eu estou sentado, né? Mas assim, a catraca de braço articulado, tá? Ela é para uso, para ser feito da seguinte maneira: evacuação de emergência, tá? Então é assim, quando você vai num cliente, seja empresa, condomínio, enfim, que o cara quer controlar um acesso com uma catraca, obrigatoriamente ele precisa ter um espaço para a instalação de uma portinhola, que é em caso de emergência, tá? Uma evacuação de emergência, seja por incêndio, colapso da estrutura, enfim, evacuação de emergência, seja por qualquer motivo, ele abre essa portinhola e as pessoas saem por ali, ok? Ah, Alexandre, mas se eu vou configurar a catraca como saída livre. Não resolve. Eu preciso ter a portinhola. Essa é uma exigência do Corpo de Bombeiros. Senão ele não assina o auto de vistoria, o AVCB. Entendeu? Ele não assina. Então, quando eu coloco uma catraca de braço fixo, eu tenho que ter uma portinhola, tem uma medida mínima para essa portinhola, tá? Aí o cara fala, não tem espaço para a portinhola, mas eu preciso da catraca. Então, amigo, você vai precisar de uma catraca de braço articulado, para que num caso de uma evacuação de emergência, quando eu desligar a energia da catraca, o braço simplesmente, o braço vai estar assim, ele vai fazer isso, ele vai cair.
Por isso que muita gente conhece aí no mercado como catraca BQC, tá? Que é o braço que cai. Então, quando eu me deparar uma situação dessa no cliente, eu sempre tenho que falar, olha, a catraca aqui para você tem que ser a BQC. E aí, isso é uma informação bastante relevante, mas como aí, o próprio Marlon desconhecia, né? Pela resposta dele, ele desconhecia isso. Isso na hora de você integrador, você vendedor do grupo GPA, que você está conversando com o cliente, né? O Marlon com o consumidor final e o vendedor conversando com o Marlon, isso faz com que você tenha propriedade para argumentar, entendeu? Se chegar um cara que chega no condomínio, o cara quer catraca, tem que ser essa catraca aqui, e o cara não utiliza esse argumento, olha, aqui tem que ser esse modelo de catraca, mas por quê? Por conta disso, demonstra para o consumidor final, para o condomínio, para a empresa, o vendedor do grupo GPA, quando faz esse questionamento,